Nós queremos abrir a nossa conversa de hoje sobre algo que o estudo do Espiritismo nos propicia e talvez o caráter amplo disso passe desapercebido ou não dimensionado na sua totalidade. Nós somos espíritos que tivemos vidas passadas, temos esta vida e continuaremos vivendo. Nós somos um espírito que temos uma história, que provavelmente não começou na data do nosso nascimento. Ela começou bem antes disto. Nós somos um espírito que, por necessidade, precisamos, quando retornamos ao corpo, passar pela infância. E se eu for aqui perguntar como foi a sua infância, como era a sua infância, alguns podem ter lembrança, outros não tenham lembrança, alguns tenham alegria, outros tenham tristezas, mas a lembrança é natural do tempo nosso de infância, ela é um pouco nebulosa, ela é um pouco conturbada. Por quê? Naquela fase em que estamos, ao retornarmos ao corpo físico, não temos plena clareza do que e de quem realmente somos. E um exemplo claro disto é o comentário que muitas mães vão fazer que o meu filho não é esse filho. Quando atingimos uma determinada idade, ou seja, superamos a fase da infância, o espírito ganha domínio de toda a sua bagagem que ele traz histórica. E isto tudo vem à tona e passa a fazer parte da sua personalidade, passa a fazer parte da sua característica, passa a fazer parte da sua índole. Nós, se formos fazer uma ponderação sobre isto, vamos observar a nós mesmos a grande mudança que talvez tenhamos sofrido ao longo de um tempo e adotado comportamentos, atitudes e pensamentos um tanto diferentes, ou até controversos, ou até combativos em relação àqueles que nossos pais nos passavam. Fala-se muito nos conflitos de geração, na mudança. Isso sempre existiu, vai continuar existindo, porque o tempo realmente passa e as características do ambiente externo mudam. No entanto, é importante pensar que o ambiente interno ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque o ambiente interno, ele vem carregado do que e de quem realmente somos. E ele vai se projetar, ele vai vir. Por mais que mude, tenhamos toda a tecnologia aí disponível, no entanto, os conflitos íntimos cresceram profundamente nos últimos tempos. O embate sobre as condições habitacionais do globo melhoraram. No entanto, muitos ainda morrem retirando a própria vida. Muitos ainda choram a tristeza de ter que cuidar psicologicamente de uma criatura que chega na adolescência ou até no momento de despertar da sua infância e mostra problemas de profunda necessidade e de difícil solução. São muitos os casos de jovens hoje que se cortam, que se mutilam, que trazem à tona embates profundos em relação à sua resistência, à sua relação consigo mesmo, em lares aparentemente estabilizados. Todas as atitudes que nós tomamos ao longo do tempo vai ao encontro de uma máxima do Cristo,
que na verdade é da interpretação nossa dessa máxima do Cristo, porque vai ao encontro de uma citação de Paulo em Gálatas. Ou seja, a semeadura é sempre livre, mas a colheita é obrigatória. A causa é semear. Nós, enquanto sociedade, enquanto família, fizemos a opção de semear algumas coisas, tais como amealhamos para nós inúmeras necessidades a serem atendidas. Criamos expectativas materiais imensas, e eu dou uma prova disto. É comum e é natural muitos pais se desdobrarem, fazerem o impossível dentro dos seus limites para dar aos seus filhos aquilo que eles não tiveram. Trabalham exacerbadamente, se empenham para construir algo para deixar para os seus filhos, esquecendo-se que o seu filho é um espírito, como você, numa trilha e numa jornada de aprendizado e de evolução. E que traz, como você, uma história de vidas passadas. E que traz, como você, problemas emocionais, psicológicos, carências de relacionamento, questões de afetividade e uma necessidade imensa de se aproximar de Deus. Muitos dos problemas que nos assolam hoje está no distanciamento que houve, enquanto sociedade, da participação e da presença de Deus nos ambientes familiares. Não foi sem motivo que fizemos um programa Visão Espírita intitulado A Percepção e o Entendimento da Bíblia na Visão Espírita. E no programa nós fizemos um questionamento. Muitas casas antigamente tinham nos seus ambientes uma Bíblia. Que queira ou não, era um símbolo da presença daquela família para se relacionar com Deus. Hoje, isto desapareceu de muitas casas. Não estou dizendo que você vai chegar e colocar um evangelho segundo o Espiritismo sobre a mesa, o Torá sobre a mesa, e isto vai trazer uma mudança. Mas eu estou dizendo que isso te traz um meio de se lembrar que, além de todas as suas obrigações, nós precisamos nos aproximar da percepção de Deus em nossas vidas. Caso contrário, iremos edificar um castelo de areia. Por que um castelo de areia? Porque nenhum de nós consegue dimensionar para si, que dirá para o seu filho, quais são os desafios existenciais aos quais ele está submetido. Nós não conseguimos trazer à luz da nossa clareza quais são as exigências que a existência atual pode fazer para ele e para você e para todos os seus. Não quer dizer que a presença de Deus irá mudar esse desafio, mas a forma pela qual você vai lidar com ele muda. Muda porque abre-se um vácuo muito grande, um gap muito intenso entre aquilo que materialmente se é possível ter e aquilo que se precisa ter psicologicamente, emocionalmente para suportar. Não só por isso, e também para entender as alegrias que temos. São muitos os casos daqueles que atingem um sucesso em todos os campos e não são capazes de conversar uns com os outros. Nós temos líderes que se tornam verdadeiros déspotas porque não entenderam e não compreenderam no seu processo de formação que o outro existe. E que vencer a qualquer preço é o valor que se tem para se conquistar, esquecendo
que todas estas conquistas materiais não irão com ele. Não farão parte dele, mas fará parte de todos nós o conteúdo que conseguirmos reter em nossas mentes e corações. Ocorre que nos é dada uma oportunidade brilhante e, para tal, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Livro 2º, capítulo 7º de O Livro dos Espíritos, que nós, às vezes, não damos a devida atenção, aonde, da pergunta 379 à pergunta 385, nós temos o item chamado da infância. E na pergunta 383, Kardec vai indagar ao Espírito Verdade qual é a utilidade da infância. E o Espírito Verdade vai responder: é o momento em que nós, ao retornarmos para o corpo, temos um breve esquecimento da nossa própria história, dos nossos próprios conteúdos, para que, a partir dali, possa ser semeado em nós um novo conteúdo, que irá amanhã se relacionar com o conteúdo antigo na formação do nosso caráter. Imagine você, e aí eu pego o seu exemplo, e não o meu exemplo, mas eu pego o nosso exemplo. Se o seu filho hoje, que tem X anos, não tivesse tido infância e se reencarnasse a partir dos 14 anos e você tivesse que amá-lo. Pergunto, você amaria ele do mesmo jeito que o ama? Imagine se esse espírito encarnasse e começasse a tua trajetória de mãe e filho, pai e filho e família a partir dos 18. E olhasse para você e falava assim: olha, não concordo, eu não pedi para nascer. Eu sei que tem uma dívida existencial comigo, agora você aguenta. Ué, quem mandou você ficar me devendo? Eu reencarnei, estou aqui. E aí? Imagine você, então, reencarnando mais velho, né? E você ter que se relacionar, a partir dos 20 e poucos anos, com todo o espírito, lembrando, ele olhando para aquele pai, para aquela mãe, e falava assim: te conheço. Mas também tem o inverso. O pai e a mãe olham para o filho e falam assim: te conheço. Meu Deus, te conheço. Isso vai ser muito claro também na pergunta 384. O choro é um grito de socorro para que nós possamos cuidar daquele rebento. Detalhe, entre os animais, nós somos um dos poucos que, se não formos cuidados por alguém, não sobreviveremos. E aí você pega aquela coisinha assim, né, que chora, que dá trabalho, que tem cólica, que não gosta disso, não come aquilo, passa mal, dá dizer o quê, faz exigência. E aí você vai pegando amor instintivo. Não vem dizer para mim que você começa amando com todo o coração do mundo. Instinto. Instinto de cuidar, instinto de zelar. E aí você vai cuidando de tudo que aquela infância pede. E como você se doa de corpo, alma e coração, você vai ficando ali do lado. Ele chora de noite, você fica ali. Hoje, quando ele tem 15, 20 anos, ele chora, você fica lá de noite, passando, dando remedinho ali do lado, passando paninho na testa dele, vendo se ele está dormindo. É por isso que tem infância. Ali nós vamos aprendendo. E nós vamos projetando para aquele espírito um cenário futuro. E nesse cenário futuro nós vamos nos desdobrando.
a melhor escola que pudermos dar, as melhores condições que pudermos oferecer, a melhor alimentação. Você dá o melhor por ele e para ele. Com qual razão fazemos isto? Com a grande intenção de que ele vença essa existência e ele possa amanhã ser alguém na vida. E nós esquecemos que ele tem que ser alguém de bem na vida. Não é alguém, ele tem que ser alguém de bem, do bem na vida. Que ele conquiste o melhor emprego, o melhor trabalho, seja um grande empresário. Mas que ele entenda que ele, apesar de conquistar tudo isto, ele precisa ser alguém do bem, de bem, para o bem da vida. Por que ele vai ter que entender isto e compreender isto? Porque lá atrás, quando ele começou a se formar, além de dar todo o conteúdo material que você pôde dar, você deu a ele a noção e a presença de Deus. Para que isto fosse o balizador da sua conduta e do seu comportamento futuro. Se ele vai seguir esta religião ou a outra religião, pouco importa. Mas é responsabilidade nossa dar aos nossos filhos, àqueles que nos foram confiados, a presença, a importância de uma crença, a importância e a necessidade da presença de Deus. Por que isto? Porque nós vamos criando tantos compromissos, nós mandamos. Ele tem que ter lazer, ele tem que estudar, ele tem que brincar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo. Só que se você não pegá-lo pela mão e não der o maior exemplo de vida que ele possa ter, que é levá-lo a ter o contato com Deus, seja numa escola de evangelização, católica, protestante, seja ela qual for, se você não aproximá-lo nesses anos em que ele não se lembra muito e ele está sendo formado nos 14, nos 15, nos 12, é tarde demais. Sempre é tempo? Sempre é tempo. Mas aí ele vai ter que lidar com toda a bagagem dele e vai olhar para cada um de nós e falar assim, e agora? E isto vai nascer e vai crescer. E a hora que isto crescer e nascer, cada um vai colocar no seu contexto, se ele tiver recebido a origem, a presença, a reflexão da importância deste conteúdo de Deus nas suas opções, ele pode ter um comportamento, uma percepção diferente. Nós ouvíamos outro dia uma narrativa. A mãe, conversando com um psicólogo espírita, a mãe espírita, comentou que percebia do filho um comportamento meio diferente, meio intenso. E que ele, naquele comportamento, ele dava sinais de atitudes, de ações, que eram sempre um pouco, chamavam um pouco a atenção, a forma pela qual ele se posicionava, ele via, ele entendia. E a mãe, e como nós estamos falando de uma mãe espírita, levou o filho para a escola espírita. Fez evangelização, enquanto ela pôde levar, ela levou, enquanto ele aceitou que ela fosse, ela foi, tanto é que depois ela continuou e ele se afastou. Se afastou e se afastou para valer de tudo. E foi tocar a sua vida, inclusive num país fora, viver fora do Brasil. E lá ele passou a ter uma vida e uma situação onde ele vivia constantemente exposto a perigos e a relações difíceis por opção pessoal. A mãe perguntava para o psicólogo, aonde foi que eu falhei? Porque ela entendia que o filho vivia uma situação de conflito e de problema. E ela não se conteve nisto. E um dia ela resolveu perguntar para ele.
Falou assim, eu sei da sua vida, de como está difícil, das coisas que você tem enfrentado, eu te pergunto, aquela pergunta mais ou menos clássica, onde foi que eu errei? Ele virou e falou assim para ela, a senhora não errou em momento nenhum. Tudo que está acontecendo foi uma opção minha. Fui eu que decidi. E às vezes os equívocos não são maiores porque eu me lembro dos momentos em que eu estava numa escola de evangelização e as pessoas falavam de Deus para mim. A semente foi lançada. A semente está lá dentro. E ela brota de acordo com o solo. A grande questão é colocar a semente. Porque chegará o dia, como nós começamos hoje, que este mesmo jovem pode se olhar no espelho e se achar vítima, se achar problema, não se achar respeitado pelos colegas, temer o bullying, caminhar para a droga e estar repleto de problemas que fará você olhar no espelho e se perguntar, aonde foi que eu errei? O que eu deveria ter feito e não fiz? O que eu poderia ter feito e não fiz? A religião, a religiosidade, a espiritualidade, usemos o argumento que quisermos usar, a palavra que melhor nos aprover, aquilo que melhor quisermos interpretar. Mas quando isto é um fato, a forma pela qual nós temos a chance, como disse Jesus, deixar vinde a mim as criancinhas e aqueles que se assemelham, que têm puro coração, nós vamos estudar isso no Evangelho sobre vários aspectos. Mas o aspecto mais intenso que nós queremos colocar hoje é aquele vinde a mim que se assemelham, porque a criança, ela traz essa semelhança, ela tem, em tese, nos seus primeiros tempos, um coração puro. E é esse coração que nos cumpre trabalhar, cuidar, zelar e, acima de tudo, mas acima de qualquer circunstância. Não se fala de Deus só dentro da religião, só dentro do templo religioso. Nós falamos de Deus no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família. E muito mais que falar, é ter um comportamento apropriado. E isto irá, sim, construir homens de bem. Quando as sociedades espíritas e as religiões, de um modo geral, criam as escolas de evangelização, desenvolvemos a palestra pública para que os pais possam ficar aqui e participar de um estudo do Evangelho, o propósito de uma crença não é um e não é outro, que seja, aqui está a porta aberta e a oportunidade, mas fazer a escolha de trocar o filho às 4 horas, vir com ele à casa espírita, acompanhá-lo, é de cada um. E entendendo que ele poderá ser resistente, ele pode não querer ficar. E nós não sabemos dizer se esta resistência natural não está intimamente ligada a possíveis rejeições daquele espírito que ele traz de muito tempo em relação à presença de Deus na sua vida. Não existem e não fazem parte de cada um de nós verdades absolutas. Mas se o Evangelho te consola hoje, te preenche um espaço, te ajuda a responder questões, te tirou de enrascadas 1000, te favoreceu em inúmeras circunstâncias, podem ter certeza, favorecerá também aqueles que estão sob tua tutela. E tem um detalhe, o correio de Deus não erra. Não há equívocos na lei divina. Ninguém veio parar no nosso caminho por obra do acaso.
E aqueles que se mostram mais difíceis, aqueles que se mostram mais desafiadores, aqueles que mostram mais exigências, sempre, sempre irão ceder à sublimidade do amor. Qualquer processo educativo, qualquer processo de formação, se ele estiver um pouco de amor, e aquilo que a tua palavra falar, os seus olhos demonstrarem, estarás aí sim, trabalhando um espírito que por alguma razão Deus lhe confiou a condição mínima necessária para que ambos vencessem a si mesmos. Levar uma criança, levar um jovem, estimulá-lo à presença do Evangelho, é uma tarefa inequívoca que nos cumpre levar adiante. Ter esta determinação, ter esta postura, é romper as algemas e os grilhões que nos prende ao sofrimento, à dor e à própria história, na onde, ao passarmos pelo contato com o Evangelho, manchamos esta história, borramos o nosso livro, por não termos vivido e dado um exemplo profundo de doação, de carinho e de afeto. Do mesmo jeito que o valor do amor dos nossos pais para conosco, nós vamos reconhecer depois, na maturidade, quando os cabelos branquearem ou até caírem, eles também precisarão receber este amor. E eu tenho certeza que todos nós e todos os nossos pais nos deram o melhor que podiam, fizeram o máximo que estavam ao seu alcance. E se eles não foram um primor de excelência, da qual ainda hoje observamos com afeto, mas a gratidão é algo que nos valoriza, é algo que precisamos dar a eles. Então vamos semear para que aqueles que estão conosco hoje possam nos olhar amanhã, bem nos olhos, e nos dizer simplesmente uma máxima bendita. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mãe. Muito obrigado por tudo que vocês fazem e fizeram por mim. Mas, acima de tudo, eu aprendi um pouquinho mais a amá-los. E amando-os, eu aprendi a me amar. E perdoando-os, eu aprendi a me perdoar. E reconhecendo neles parte da criação, eu aprendi a encontrar Deus na minha vida. E se Deus hoje é uma coluna segura e firme, que faz com que eu trabalhe a pedra bruta do meu íntimo, com o cinzel talhando o meu comportamento, é porque o caminho do Evangelho é um caminho maravilhoso, que ocupa espaços em todos os cantos e recantos, fazendo com que eu possa, amanhã, e depois de amanhã, e adiante, reconhecer que a presença de Deus nas minhas opções me fez um homem ou uma mulher, mas acima de tudo, um espírito do bem, para o meu próprio bem e para o bem de todos. Que assim seja. Programa Visão Espírita.